Gente querida, estamos aqui para mais um Ponto em Questão. Hoje é o Ponto em Questão de número 6. E nesse Ponto em Questão, eu tava... tô em outro cenário, né? Tô aqui em São Paulo, nessa vida urbana, em apartamento. E... Eu trouxe uma biblioteca comigo, né? Hoje eu quero falar um pouco dessa biblioteca do fim do mundo. Aproveitando que junto com ela tem o Ailton Krenar, né? Então um pouquinho dessa biblioteca do fim do mundo eu vou falar, mas eu estava ontem e antes de ontem, esses dias, né, durante a viagem, pensando um pouco para compor o encontro de ontem do grupo de estudos, que o tema era imanência. Então, o que aconteceu? Eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Que eu tenho uma questão, desde que se instalou de forma mais efetiva, né? Porque as coisas já vêm assim, num crescente de desmando, de precariedade, de tristeza no cotidiano, né? De autoritarismo, desde de 2013, 14, né? Mas eu fiquei pensando nesse momento, como que é a vida na imanência, né? E aí eu olhando para isso, eu vi que tem uma série de elementos no nosso cotidiano hoje que nos inspiram a compor um pensamento transcendente. E aí, lendo os autores, e eu li especialmente O Real e Seu Duplo, né? Lendo os autores, eu fiquei pensando muito nessa questão de quando a vida não tá boa, a gente inventa outra vida, né? E isso não é ilegítimo, eu acho. Eu acho que é uma maneira também da gente dar conta da existência, né? E aí, claro, a gente vê pela literatura, a gente vê pelo cinema, quando o apocalipse, né, o fim do mundo vem, aumentam as crenças, as seitas, essa vontade de que exista outro mundo fora desse. Eu acho isso de uma certa maneira legítimo. Mas aí eu fico pensando, né, que a minha motivação maior são as crianças. E quando a gente usa desses artifícios no cotidiano, às vezes, a depender da maneira como a gente usa os artifícios da transcendência, principalmente quando elas estão ligadas a modelos exemplares a ser seguidos, né, e a ser desejados, se a gente não tiver um cuidado, e é isso que é importante, isso pode ser uma tristeza a mais na vida de alguém, né? Então eu vou começar, hoje eu chamei de O Real e Seu Duplo, e chamei, por que será que valoramos mais o que não existe do que aquilo que existe na nossa vida? E aí, os teóricos se debruçam muito sobre esse assunto. Eu não vou teorizar muito hoje, mas eu queria mostrar os caminhos que eu fui andando para pensar essa questão, né? Eu acho que um dos caminhos mais fundantes, né, se você quiser olhar onde que esse aparelho se instala mais recentemente, é na ética protestante, o espírito do capitalismo, né? Essa coisa de instalar no nosso aparelho psíquico uma falta, né? E algumas linhas da psicologia, da psicanálise, legitimam essa falta como tudo que existe, né? E eu tô numa linha, né, que pensa que
que não há falta, nada falta ao desejo, né? Então é nesse tensionamento que eu tô indo, assim. Então, eu vou trazer uma afirmação que eu trouxe. Deixa eu pegar o livro que eu trouxe, essa afirmação. Um livro que eu não canso de ler, sabe? Que é esse, O que é Ser Contemporâneo. Eu acho que para quem circula pela antroposofia, ele é um livro que nos ajuda a pensar, no sentido assim, de ele problematizar várias questões que nos afligem hoje, né? No plano de imanência do contemporâneo. Então, é a Christine Gruvet, O que é Ser Contemporâneo, e ela faz uma pergunta que eu acho bem interessante. É no movimento... é uma afirmação, desculpa. Uma afirmação. É no movimento que eu chego a mim. Então, tem várias coisas aí. Vou tentar... Hoje eu estou no meio de um caminho, né? Eu não tenho respostas, eu tenho perguntas frágeis, eu estou investigando essas questões. Então, assim, eu estou num ambiente que não é meu, estou com uma agenda bem apertada, então eu estou no meio de um caminho mesmo, que não importa o que eu esteja fazendo ou aonde eu esteja, a questão de como afirmar a vida que se vive hoje no mundo, né? Na minha vida, como eu afirmo isso? Como que eu não avalio a minha vida por uma vida que eu imaginei? Essa é a minha questão agora. Como que eu não avalio o real, a vida real que eu vivo mesmo, por um duplo dessa vida, a vida imaginada, a vida querida, a vida sonhada. Então é um pouco por aí que eu ando, sabe? Eu tô vendo que a Leila tá aqui. Hoje eu não tenho suporte de computador, eu não consegui abrir o tablet, logar ele aqui na rede, deu algum errinho. Então hoje eu só vou ver assim de pouquinho vocês. Então, essa minha angústia, meu questionamento, né? Porque como afirmar o real, sendo real na qualidade que ele está, não é? Então, assim, isso eu acho que move um pouco também toda essa leitura que eu tenho feito e essa vontade de significar a imanência como a problematização da própria existência. E aí tem esse elemento. Tem uma coisa que esse autor, que é o Clément Rosset, eu falei dele na semana passada, né? Que a gente está estudando lá no grupo de estudos. Ele conta, né, a coisa do oráculo de Delfos. E aí é tão interessante porque ele traz aquela imagem da pessoa que vai até o oráculo de Delfos. E aí a pitonisa, ela fala assim: sua vida vai ser assim, assim, assim. Ele sai daquele lugar, né? E fala e começa a avaliar a vida que ele vive na relação com a vida profetizada por aquela pitonisa. É um pouco isso que a gente faz. Não seria problema nenhum se isso não nos entristecesse grandemente, né? E não produzisse em nós uma régua de avaliação da vida que quase sempre nos tira da vida mesma. Então eu chamei aqui de uma tradição que nos apequena, que é assim, a gente parece que se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver um cuidado, né, a gente fica naquilo. E a gente vê hoje claramente que é assim:
duas síndromes. A síndrome de paraíso perdido, que é o pensamento reacionário. Ai, antigamente era melhor, ai, né? Então, assim, muda para uma casa, a casa anterior era melhor. Entende? Então, assim, que valora mais o passado do que a situação atual. A outra síndrome é a síndrome de terra prometida, né? E aí, nessa síndrome de terra prometida, o futuro vai ser mesmo o futuro da revolução, quando o moço que está no poder for embora. Enfim, né? Eu perguntei para o Uli esses dias, Uli, você não vai sair com os amigos? Ele falou assim, quando o atual moço, né, que está no poder, na presidência, for embora, eu vou. Né? Então, assim, você fica adiando, quando eu me formar, quando eu aposentar, o futuro, né? A terra prometida. E aí, por quê? Porque a gente habita quase sempre, né? Usando dessa metáfora tradicional, a gente habita quase sempre o deserto, né? Então, esse deserto, ele é realmente desafiante. Mas uma coisa, para aproveitar essa metáfora que eu entrei nela, agora não vou ter que ir até o final. Mas aí sempre me questiona a origem dessas metáforas. Mas sabe por quê? Porque essas narrativas, elas são estruturantes do nosso pensamento. A gente está sempre pensando, a gente se move, os aparelhos, as máquinas que a gente habita no pensamento ocidental, elas estão todas permeadas com essas narrativas. Então, quando a gente habita o deserto, é bom a gente lembrar que é no deserto que vem, né, aquele maná. Então, quando você está no deserto, é ali, sem nada, que chega, então, esse pensamento intuitivo, essa potência da existência. Ela não chega quando você está atrelando o seu desejo àquele paraíso perdido. Ela não chega quando você está apostando todas as suas fichas, todos os seus desejos, naquilo que virá. Né? Ela chega quando você está afirmando a existência, né? Quando você está em pleno deserto. E aí, nesse deserto, é que vem a potência afirmativa da vida, que é um pouco o que o Clément Rosset e outros autores que eu trouxe para vir viajar comigo estão mostrando. Então, vou seguir aqui na minha organização. Hoje eu tenho um reloginho analógico, com um tic-tac me organizando. Muito bem. Então, o que eu quero falar, tudo que eu falo tem esse objetivo, esse foco na infância, mesmo quando o assunto não parece. Sabe por quê? Porque imagina você que eu tenho uma criança, né? Mas a criança que eu tenho, do jeitinho que ela é sempre menos daquela que ela deveria ser, né? Aquela que tem que ser educada, aquela que tem que não pode gaguejar, aquela que tem que consertar os pés. Eu tô sempre consertando aquela criança para que ela se aproxime daquilo que eu acho que é a criança ideal. Isso não é ruim. O ruim é quando a gente se perde aí, né? E não valora a criança mesma. Ou quando a gente faz isso de tal maneira que a criança percebe que como do jeitinho que ela é, com as suas coisinhas ruins, ela não é aceita. Isso é muito comum, principalmente quando essa criança vai se tornando um jovem, né? Por que a gente faz isso, eu penso, com a melhor das intenções, gente? A gente faz isso porque as coisas não são simples, porque a gente quer o melhor para aquela criança. Mas a minha questão ao legitimar a criança mesmo, será que a gente não apoia ainda mais que ela se torne quem ela é? Porque essa nossa conversa hoje, ela está no âmbito dos processos de subjetivação, né? Que é como alguém se torna, e mais, dos processos de singularização, como alguém,
ao se tornar, torna-se singular, torna-se único, né? Eu já dei palestra, já gravei podcast, já dei aula virtual nessa minha viagem, já fiz imersão de residência artífice com o pessoal da pós-graduação em artes manuais para terapias. Tá efervescente essa minha dezena de dias aqui em São Paulo e região. E aí, nessa palestra, eu falei uma coisa que eu acho linda, que é: somos incomparáveis. Somos incomparáveis, né? Então, como é que a gente cria um duplo de nós mesmos e está sempre nos colocando aquém desse duplo? Essa é a questão. Quando a gente faz isso com as crianças também, isso apequena a alma, né? Então, eu vou dizer de um perigo que eu deixei aqui escritinho. Escorregar para o imaginário da autoajuda. Porque essas conversas, quando elas são muito próximas das questões existenciais, quando elas são muito próximas dessas pequenas sutilezas do cotidiano, às vezes a gente pode esbarrar num discurso tendencioso para essa questão da autoajuda, né? Então, mas o que a gente pode colocar como diferencial dessa conversa para uma conversa de autoajuda? É justamente a singularidade, não ter uma receita, ter sempre uma pergunta, é sempre problematizante, ela não busca soluções, né? Ela busca olhar para a vida mesma com atenção, com cuidado, falando: olha, eu estou com a maior das intenções, mas estou me perdendo nesse lugar aqui, né? É sempre aquela coisa do cotidiano, né? De buscar o cuidado de si, né? E ao buscar o cuidado da gente, a gente acaba cuidando do outro, né? Porque a gente não é separado do outro. Muito bem. Então, nesse sentido do jovem, né, nesse sentido do processo de singularização, tem um alerta que eu separei também aqui da Gruvê, que diz assim: quando uma vontade alheia nos mobiliza, então, olha só, quando uma vontade alheia nos mobiliza, eu posso, na verdade, realizar tudo o que é possível, mas não me realizo como eu mesma, né? Então, muitas crianças, as crianças amam, né, gente? Então, muitas crianças, ao perceber, né, que seus pais, suas mães, seus cuidadores gostariam que ela fosse diferente, elas se tornam outra coisa, né? Por amor. E aí elas se tornam outra coisa, mas elas não se tornam elas mesmas, né? A gente também, quando a gente se afasta do nosso próprio tornar-se, acaba que a gente faz um monte de coisa e a gente vê por aí, né? A gente escuta as histórias, advogados incríveis que falam: mas isso não tinha nada a ver comigo, né? Engenheiros maravilhosos, médicos que chegam uma hora e falam assim: ai, eu quero ser eu mesma, né? Por quê? Porque a gente está fazendo uma vontade, às vezes é uma vontade familiar, às vezes é uma vontade da estrutura social, né? Às vezes é uma vontade que a gente mesmo criou a produzir um duplo de nós, né? Muito bem. Isso não quer dizer que a gente não deva imaginar, que a gente não deva sonhar, que a gente não deva ter metas. Não, são os cuidados que a gente, enquanto tem metas, enquanto imagina, tem para a gente não se perder. Acho que é um pouco por aí. Então, eu vou trazer uma constatação, né? Essa constatação, sabe de onde que veio? Lá de Macbeth, lá de Shakespeare, na deusa da magia, né? Na Hecate, quando ela fala assim: a segurança é
a maior inimiga dos mortais. Por quê? Porque nessa produção de um duplo, né, de um mundo que dê sentido a esse mundo, fora dele, na produção desse mundo que nos garanta que aquilo que a gente faz é bom, né? Todos esses artifícios que, enquanto humanidade, a gente produz para nos sentir segura, né? É que nem fazer um projeto, né? Passo a passo, seguindo passo a passo para que aquilo dê certo, né? Então, essa segurança que a gente busca, né? A gente quer que a nossa criança dê certo, que ela vença, né? Vença na vida. Então, a gente usa desses artifícios, de criar modelos externos à vida mesmo, porque pra gente não se sentir insegura, né? Pra gente ter segurança naquilo que a gente faz. E muitas vezes a gente se socorre em narrativas, né? A gente se socorre em alguma coisa que está muito longe, às vezes, muito longe da nossa experiência de vida, justamente porque essa coisa, principalmente se ela é carregada de um tônus de verdade absoluta, ela nos dá segurança, né? Então, o aparelho psíquico, às vezes, ele precisa, né, gente, de uma segurança, de um lugar, né, onde a gente se encostar, se agarrar, né? E aí a Hecate, olha que lindo, na etimologia, eu fui lá na etimologia para buscar o sentido dessa deusa, e no grego Hecate é vontade. Olha que lindo, porque quando a gente deposita todas o nosso modo de agir fora de nós, quem se fragiliza em nós é a nossa vontade, né? Porque aqui, olha outro livrinho que sempre vive comigo, que é justamente o Rudolf Steiner, da Filosofia da Liberdade, né? Ele fala: a vontade é sempre livre. E quando a gente cria, né? Spinoza tinha uma coisa que ele falava assim: não sei por que os seres humanos criam as próprias prisões, né? Quando a gente cria essas prisões modelares, esses duplos da vida, como ela deveria ser, a gente se apequena, né? E ao se apequenar, a nossa vontade enfraquece, sabe? A gente acaba e é incrível, é a vontade que nos alegra. A alegria da vida, ela vem dessa vontade tornada a ato, né? Muito bem. Ó, tô chegando aqui. Vou mostrar agora a biblioteca para encerrar, tá bom? Tô vendo que tem os comentários. Eu vou desligar aqui, tá? Aí eu olho os comentários, vou colocar esse vídeo lá no YouTube, né? Se inscreve lá no canal vocês também. Vamos tentar espalhar essas coisas. Não sei, hoje eu não avancei muito, eu expus a problemática, né? Tem muito pra gente estudar por aí. Então, mesmo porque se a gente for pensar na vida, tudo que nos guia são modelos externos. E eu pelo menos ainda tenho muita dificuldade, não sei vocês, de olhar para minha vida e buscar minhas próprias leis. Como que as minhas leis, o meu modo de ser, ele compõe com o mundo, né? E eu não quero imperar sobre o mundo, mas eu também não quero que o mundo impere sobre mim, né? Eu queria fazer uma composição. E quando o mundo está assim, tão magoado, né? Está assim, tão complexo, essa composição se fragiliza. Então eu estou fazendo esses pontos em questões, esse pensar em voz alta, justamente para tentar descobrir como que eu construo uma saúde na minha relação com o mundo, né? Então é um pouco isso que
eu tô perambulando, eu vou nos autores, eu escuto. Agora mesmo de manhã eu estava escutando Gessé de Souza, do novo livro dele, que ele trouxe uma coisa que me interessa muito, que tem muito a ver com o pensamento da imanência, que ele associou, olha que interessante, o racismo que se ancora ou nas cores das pessoas, ou na nobreza, pobreza. Ele associou o racismo a uma dicotomia corpo-espírito. O corpo sendo o valor máximo e o espírito, não, desculpa, é que para mim é isso, o corpo, né, sendo aquilo que que tem que ser ultrapassado, que são as paixões, né? E o espírito como sendo aquele bem maior. E aí, nisso, diz o Gessé no novo livro dele, ainda não li, eu só estava escutando a entrevista dele. E aí, ele estava justamente colocando que esse pensamento inaugural dessa dicotomia, porque lembra que eu sempre costumo falar, o corpo é o espírito agora, que no pensamento monista, que é o pensamento desses autores que eu frequento, é uma coisa só, amalgamada, não tem diferença. E que criar essa diferença, que se instalou no cerne do pensamento ocidental, desde lá da Grécia, criar essa diferença, né? Aristóteles, por exemplo, era um dos moços, né, que dizia que daqui do diafragma para baixo nada prestava, né? Então, isso associa o quê? A mulher, né, ao trabalho braçal, ao trabalho corporal, aos escravos, né? Então, e aí os escravos com o tempo associados à negritude. Então, assim, e que agora, né, isso se ancora também entre a elite e a peble, né? Essas coisas todas, agora e sempre, né, gente? Mas que na raiz de todo o racismo, segundo Gessé de Souza, numa coisa que eu acabei de escutar, está a cisão corpo-espírito. Isso para o pensamento da imanência dá muito a pensar. Olha só, vou dizer o que eu trouxe aqui, olha. Eu trouxe a psicopolítica, né, do Han, que é o neoliberalismo e tal, essas histórias aqui, porque esse final de semana, na pós-graduação em Artes Manuais para Educação, o tema é economia. Eu trouxe da Spivak, Pode o Subalterno Falar? Eu trouxe do Ailton Krenar, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma delícia, e também a gente tem que ver as entrevistas que ele dá. Tem uma que ele dá para o Bob Fernandes, que é uma gracinha. Tem uma que ele fala numa conferência junto com a Sueli Ronick, e que ele fala um pouco também de como que esse título surgiu. Ele é muito bom, porque ele tem esse pensamento monista. Ele olha para a nossa cultura ocidental, né, e fala, ó dó, o Clément Rosset, que eu já venho com ele. Aqui tem uma coisa muito importante, né, no Max Weber, que é justamente pensar como que que hoje, né, o Gessé também falou disso hoje, nessa entrevista que eu vi, como esse protestantismo, enquanto um valor espiritual, quer ser mais do que qualquer outra cultura, né? Então é um pouco o que acontece também no jesuitismo. A gente sofreu isso, agora mesmo ontem recebi daquelas coisas que vem pelo WhatsApp, sobre a Amazônia, do Papa Francisco. Aquilo, eu sei que pode ter uma boa intenção aí, mas aquilo me dá uma certa urticária, sabe? Você achar que pode se aproximar da cultura do outro, com a melhor das boas intenções, mas eu não sei se a gente está livre do nosso espírito jesuitismo. No meio do vídeo tinha um crucifixo, assim, sabe? Se você quer se aproximar da cultura do outro, pelo outro, você não leva seus símbolos, né, gente? A gente vai conhecer os símbolos dos outros, com o maior respeito.
Ai, não sei, tem tanta coisa nesse mundo acontecendo, né? Aí, se você quiser realmente sofrer bem com o mundo, tem esse livro do Vladimir Safatli. Eu gosto dele. Tenho restrições às vezes, mas eu gosto, ele tem um pensamento ácido, sabe? E às vezes é importante. Ele fala do circuito dos afetos, corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. Olha só que interessante. Meu reloginho está dizendo que acabei, mas eu já vou acabar, tá bom? Nesse livro da Christiane Cruvet, ela fala do nascimento do indivíduo. Aqui ele fala do fim. Dá a impressão que é a mesma palavra, mas não é. Quem está nascendo aqui, né, é um agente. E quem está acabando aqui é outra. O fim desse indivíduo não é o fim desse. Então, são coisas que eu vou lendo, vou pensando sobre isso, vou pensando nos autores, vou pensando como que esses autores, de onde eles vêm, como que eles dialogam, como que eles me ajudam a pensar. Porque quando vou num autor, eu não vou buscando verdades, né? Eu vou buscando problematizar, me ajudar a pensar, olhar de vários ângulos diferentes. Os meus autores não conversam entre si, eu é que converso com eles. Olha, 2 livrinhos do Han, eu acho, sabe o que eu gosto nele? Eu gosto porque ele tem um poder de síntese, tanto que os livrinhos dele são minúsculos, né, gente? São coisinhas assim, mas uma página dispara muitos pensares, muitos sentires, né? E oxalá promovam também muitos fazeres. E é claro, sempre levo esse, por quê? Porque um dos meus exercícios, já que eu me considero da antroposofia, eu me considero da educação steineriana, é sempre tentar dialogar com a origem do pensamento de Steiner, que depois ele mesmo, até mesmo nessa edição, ele em 1900, essa é de 1894, aí em 1918, ele releu e foi fazendo anotações, numa outra idade, olhando aquilo, tentando associar a tendência ao oculto que ele foi depois dessa fase e digamos assim, ele fez o seu revisionismo histórico. E eu tenho várias anotações assim, que eu falo assim, não, Bebê, não vem com essa não, eu converso, brigo, gosto. Então é isso, gente. Olha só, amanhã eu tô aqui com os Minha Ariadnes. Então quem quiser comprar um Minha Ariadne para ajudar a produção do conhecimento, né? Pode, que eu já coloco no correio amanhã. E aí, hoje à noite eu vou estar em Santo André, hoje e amanhã, com a oficina do Bebê Estrela. Lá a gente vai fazer um exercício de compreender as forças que constituem o nascimento, né? É um trabalho delicado. A gente vai olhar o nascimento como uma vivência de desproteção, o nascimento como uma vivência térmica, como uma vivência de espaço, de tempo. É complexa a coisa e tudo isso está em nós até hoje. Por que a gente olha para o nascimento? Porque o nascimento nos constitui para sempre, né? E aí, quando as educadoras e as parentais institucionais olham também para o nascimento, elas também começam a compreender algumas coisas que tem nas crianças muito pequenas e também nem tanto, que talvez a gente pudesse fazer diferente, né? Fazer diferente, tudo isso, gente, tudo isso, para que cada um de nós possa se tornar ele mesmo, ela mesma, a gente mesmo, né? Para que a gente tenha um processo de subjetivação que produza singularidades e não mesmices, porque na mesmice a gente se apequena, tá bom? Olha só, eu já dei os recadinhos. Ai, gente, não esqueçam, aqui nesse link que tem nessa telinha, como diz a Rita Von Hunt, em algum lugar dessa tela, mas não é, na descrição desse vídeo,
tem um link onde você vai encontrar as inscrições para o processo seletivo lá do currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. A gente começa em abril, dá tempo de você pensar, avaliar, né? Eu acho que vai ser tenho certeza, vai ser um trabalho lindo, né? Porque quem chega perto dos nossos projetos são gente linda, e um projeto com gente linda só pode dar certo, não é mesmo? Gente, tô indo aí, viu? Então, semana que vem, chego na segunda-feira lá em casa, na quinta eu volto com mais um ponto em questão, tentando assim, me exercitar e pensando alto perto de vocês sobre essas questões da nossa vida no contemporâneo, não é? Um beijo grande, tá, gente? Obrigada por estar aqui.